Olá, bem-vindo ao nosso curso que pretende estabelecer as bases físicas para as engenharias. Nesta primeira aula, eu gostaria de dar as linhas gerais, explicar um pouquinho do propósito, da importância de se ter um curso dessa natureza e dizer como que vai ser ao longo das várias aulas. E com isso, o que eu pretendo é que a gente possa trabalhar mais em harmonia, mais em concordância, não é? Se você souber exatamente como que vai ser a nossa viagem, ela deve ser mais agradável. E então é isso que nós pretendemos fazer. Nessa aula eu quero dar uma introdução geral ao que vai ser o curso e por quê que nós estamos fazendo um curso introdutório que tem que pegar a física como um dos elementos interessantes, como uma das áreas interessantes, e trazer para você as bases desse tópico, dessa área do conhecimento. Bem, é importante a gente primeiro se localizar um pouquinho, não é? Nós estamos preparando profissionais que, obviamente, estão sendo preparados para a época atual, né? O conhecimento que você tem hoje, mesmo começando a universidade, o conhecimento que você carrega há 300 anos atrás faria de você um doutor, né? Com esse conhecimento, você certamente há 300 anos atrás poderia fazer maravilhas, não é? Mas as coisas mudam, né? O homem aprende mais, aliás, a curiosidade do homem, o acúmulo de conhecimento que ele é capaz de fazer é a sua grande salvação, né? Alguns dizem que também é a sua grande condenação, mas de qualquer maneira, esse conhecimento é extremamente importante e ele cada vez aparece num volume maior, não é? E aparecendo num volume maior, você tem que aprender as bases. Porque se você não souber as bases, aquilo fica um infinito, não é? Sabendo as bases, você é capaz de pegar toda essa informação e colocar ordenadamente, né, para o seu uso profissional. A física é uma dessas áreas que precisa esse tipo de entendimento. Ela é muito vasta, mas ela tem alguns conceitos básicos, poucos, que se você souber, você é capaz de ser bem-sucedido. Bem, um curso que tem a proposta que esse tem, ele quer fazer com você uma transição, né? A gente, ao longo da vida, ao longo da nossa formação, ao longo da nossa educação formal, nós vamos recebendo informações, não é? A criança, desde cedo, aprende o que é célula, né, em biologia. Depois, no colegial ou no ensino médio, ela aprende de novo o que é célula, mas num contexto diferente, num grau de complexidade diferente, de tal maneira que ela possa ter uma visão diferente do que ela tinha no ensino fundamental. E se por acaso ela passar para o ensino superior, ela vai de novo aprender o mesmo tópico, células, só que agora ainda mais amplo, numa visão ainda mais diferente, de ângulos diferentes, de conceitos diferentes, de aproximações diferentes. E por que isso é importante? Isso é importante porque o conhecimento, ele se acumula, não é? E eu tenho que fazer ele crescer até eu virar realmente um especialista naquele assunto. Então as coisas que vocês vão aprender no ensino superior, muitas delas se ouviu já. No ensino médio, no ensino fundamental, só que não com o grau de complexidade, não com a profundidade que é necessária para formar um profissional que vai atuar em diversas áreas. Então você vem do ensino médio, você aprendeu vários conceitos e agora você encontra o ensino superior. Há uma mudança aqui, tá certo? Embora muitos dos conceitos, ou alguns dos conceitos você já tem, eles daquela forma só não servem. Eles terão que ser ampliados, eles terão que ser aprofundados, eles terão que ser vistos de forma mais ampla para que você possa aplicá-los, não é? De uma forma mais concreta em muitas das coisas que você vai fazer. Então a proposta desse curso é pegar a física
Isso deveria ser feito com outros tópicos também, matemática e assim vai. E ajudar você nessa transição, melhorar aquilo que você já tem, tá certo? Para que você esteja mais preparado para, de uma forma otimizada, absorver o conhecimento que vem daqui para frente. Então, o que nós vamos fazer nesse curso é fazer uma viagem não muito longa, tá certo? E não muito detalhada, mas que garanta que nós estamos, de fato, dando a você toda a bagagem que você precisa para adquirir de forma otimizada o conhecimento que vai ser dado nos cursos do ciclo básico das engenharias e mesmo os que vêm depois, porque os que vêm depois são carregados de conceitos que você deve aprender no ciclo básico. E se a gente não fizer isso? Bom, obviamente, se a gente não fizer isso, muitos vão conseguir fazer, mas um grande número vai sofrer um pouco, porque sempre existe essa mudança, né? Como eu disse, é mais um estágio do aprendizado. Nós temos que, de alguma forma, ir te adaptando para que você seja bem-sucedido. O nosso objetivo com esse curso é, de fato, preencher lacunas, corrigir pequenas arestas ou lhe trazer algum conceito que por acaso não veio e fortalecer um pouco aqueles que você já tem para torná-lo apto a realmente acompanhar de forma adequada e com grande proveito o ciclo básico no curso de Física das Engenharias. Muita gente acha que nós temos que aprender física só se você vai ser cientista. Isso não é verdade, né? Porque qualquer coisa que você vai fazer hoje, você vai estar em contato com a natureza. Qualquer uma das engenharias, qualquer uma das outras áreas, raramente você não vai estar em contato com a natureza. E a física se propõe a entender a natureza. Então, entender bem a física significa ser capaz de atuar na natureza. Todas as engenharias, de um modo geral, ou mesmo as áreas básicas de não engenharia, elas atuam tentando fazer coisas na natureza, modificando, interagindo, né, consertando, e para isso é necessário entendê-la. Se você não entende toda essa interação, ela é mais, eu diria, dolorosa, não é? Deve ser terrível para o engenheiro que vai construir uma ponte, ele não entender determinados fenômenos naturais que acontecem. Os ventos, não é? As vibrações, o peso das pessoas, as chuvas. Tudo isso são fenômenos naturais que envolvem conceitos básicos científicos e que, obviamente, tem que estar envolvido, né, naquele profissional que está se propondo a desenhar uma ponte que não existia ali. Portanto, é um desses casos onde você cria, adiciona à natureza algo para tornar a vida das pessoas melhores. Então, nós temos que conhecer um pouquinho de física, não é para ser cientista, é para não ser ignorante, é para ser um bom profissional em qualquer coisa que a gente queira fazer. Porque a maioria das coisas nós vamos ter que ter conceitos naturais e é isso que a física se propõe a fazer. Muito bem. Nós, para você entender ainda um pouco mais, nós vivemos hoje na chamada sociedade do conhecimento. O que é a sociedade do conhecimento? Sociedade do conhecimento é uma sociedade onde quase tudo é baseado no conhecimento. Não importa o que você vai fazer, conhecimento passa a ser fundamental, não é? Ainda mais no mundo que nós estamos, de grande velocidade de comunicação. Se você não tem conhecimento, você está, de alguma maneira, marginalizado nessa sociedade. Então, quando a gente fala na sociedade do conhecimento, nós estamos realmente querendo te alertar que se você não tiver certos conhecimentos, você acaba não se dando bem. E, obviamente, que conhecimento é infinito, né? A gente não sabe tudo ainda, mas aquilo que a gente sabe e aquilo que é mais básico do que a gente sabe, você tem que saber para acompanhar a evolução das coisas ou para atuar, né, nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos, que demanda muito conhecimento. Como ela é uma sociedade do conhecimento, ela também é uma sociedade de grandes desafios.
Então, hoje, nós vivemos uma era de grandes desafios. Então, nós temos pela frente grandes desafios. E quem vai realmente superar esses desafios são os nossos profissionais, são os profissionais que a gente vai formando, tá certo? Como, por exemplo, os engenheiros. Nós temos desafios hoje no transporte, não é isso? Imagine o caos que já está o transporte e imagine como ele vai ficar. Se os nossos profissionais não atuarem agora e constantemente, obviamente, nós não iremos poder transportar as pessoas. Então, é um desafio, tá certo? Transporte é um desafio. Outro transporte, ambiente. Nós estamos vivendo um momento crítico do nosso relacionamento com o ambiente. Você imagine se os nossos profissionais não trouxerem soluções. Tá certo? Estamos poluindo, mas temos que ter alternativas, porque foi assim que nós evoluímos. Evoluímos fazendo máquinas que chegaram a esse ponto. É um desafio, nós temos que realmente vencer esse desafio. Outro desafio importante está na alimentação. De primeiro, você podia pescar para comer. Você pescava na hora do almoço para ter a janta. Hoje não. Hoje você tem que ter um grau de sofisticação que alguém tem que pescar para casa de todo mundo, alguém tem que preparar aquela pesca, alguém tem que transportar, alguém tem que garantir que ela está em boa qualidade, alguém. E quem é esse alguém? Os profissionais que a gente quer formar. Esses profissionais que a gente quer formar são aqueles que deverão estar aptos a aceitar esses desafios para movimentar a sociedade. Tá certo? Energia. Aqui nós temos outro problema sério. Energia, com isso envolvendo bioenergia, os tipos de combustíveis que a gente usa, como que nós vamos vencer tais desafios? Tá certo? Você acha que eu vou preparar um engenheiro que só fazendo hidrelétrica ele vai acabar com todo o problema que nós temos? Não, eu tenho que formar pessoas que tenham uma visão ampla o suficiente para poder visualizar aquilo que ainda ninguém visualizou. Para ele poder vir com solução que ninguém ainda propôs. Para ele poder contribuir com certas tarefas que demandam conhecimento mais profundo do que aqueles que estão por aí. E para isso, nós precisamos realmente aprender conceitos básicos. Tá entendendo? Então, quer dizer, o contexto da sociedade do conhecimento, ela exige que você realmente tenha conhecimento. Não basta só ter informação. Não basta só pegar informação na internet. É necessário refletir sobre elas. Não é? E para isso você tem que estar preparado ao longo dos cursos para poder absorver esse conhecimento. Esses não são os únicos desafios. Vamos pegar aqui saúde, né? Hoje existe uma grande discussão sobre como devem ser os leitos hospitalares do futuro. Quem que vai fazer isso? São os pacientes? Acho que não. Serão os engenheiros? Serão os médicos? Serão as pessoas preparadas para proporem solução para esses desafios. E assim vai. A lista realmente de desafios que nós temos hoje é muito grande. É tão grande que não basta mais só formar pessoas. Nós temos que formar as pessoas e muito bem, para que elas de fato estejam preparadas para esse elenco de desafios que a sociedade moderna põe. Porque à medida que você depende, uma sociedade que depende do conhecimento, ela usa o conhecimento, ela vai paulatinamente introduzindo coisas no seu dia a dia, ela vai paulatinamente introduzindo novas tecnologias, novos conceitos. Mas aí surgem outros problemas que não eram presentes, né? Quem imaginava que o automóvel ia fazer o que está fazendo hoje? Mas ele tem uma grande contribuição. Imagine como nós seríamos sem os automóveis. Tá certo? Talvez o ar estivesse limpo. Ou talvez não, porque a gente ia ter que usar tanto carvão para movimentar alguma coisa. Então, a sociedade do conhecimento exige conhecimento sempre. E mais do que isso, exige profissionais bem preparados, né?
e profissionais bem preparados é o que nós pretendemos nesse curso que você está entrando. Então é necessário que a gente realmente consiga prepará-lo para acompanhar tudo isso. Nós notamos que realmente são os profissionais que estão mais bem preparados em termos de conhecimento básico. Então, são os profissionais com conhecimento básico mais consolidado que são capazes de contribuir. Não é? Isso é o que a experiência mostra. Ela mostra que os profissionais que se preocuparam de alguma maneira em adquirir conhecimento básico, eles de alguma forma realmente conseguem contribuir mais, não é? E esse conhecimento básico, ele é adquirido ao longo da sua formação, né? E nós aqui queremos consolidá-lo de uma forma ainda maior. A física, nesse contexto, ela é extremamente importante, porque, como eu já falei, e vou repetir, a física lida com os fenômenos naturais. O que a física procura fazer é olhar a natureza e ver quais são aquelas regras básicas que tudo obedece, né? Porque deve ter algumas regras básicas que são fundamentais para todo o resto. E que se eu souber bem essas regras, né, eu deveria ser capaz de entender de uma forma geral o que está ao meu redor. E a física se preocupa com isso, né? É mais ou menos, se a gente fizesse um análogo bem simples, seria como os 10 mandamentos que nós temos, né? Os 10 mandamentos de Moisés, que na verdade são 10 mandamentos que são só 10, mas eles têm que abranger quase uma infinidade de situações que as comunidades, que a sociedade vive, não é? Então é mais ou menos assim, nós temos que achar os 10 mandamentos. A física procura achar quais são aqueles mandamentos básicos que se eu souber eu consigo construir esse universo que está ao meu redor. Então ela é importante nesse contexto porque ela, primeiro, lida com a natureza, segundo, ela procura estabelecer os conhecimentos básicos que vão ser válidos sempre. Então, o conhecimento básico que eu venho acumulando, ele serve para resolver desde 5 séculos atrás, o conhecimento que eu venho acumulando, aliás, desde milênios atrás, o conhecimento que eu venho acumulando serve, né, e é essencial para enfrentar os desafios, como eu coloquei para vocês. Então, a física acaba tendo um papel importante na formação dos novos profissionais, né? Ao contrário do que a gente possa pensar, que cada vez eu preciso menos dos conhecimentos básicos, é o contrário. A informação é tanta agora, né? Aqueles que vão se formar em engenharia, os conceitos que você aprende no ano que vem já vai mudando. Esses conceitos você tem que ser capaz de acompanhar. Agora, o que não muda ano a ano são os conhecimentos básicos. A estrutura básica do conhecimento, essa não muda. As leis básicas da natureza, essa não muda. É por isso que a gente tem que saber bem essas leis. Porque sabendo bem as leis básicas, eu sou capaz de acompanhar todo o desenvolvimento que vem dali para frente. E é isso que a gente precisa se preocupar, em consolidar esse conhecimento. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho agora da física, antes de explicar alguns exemplos nas várias áreas da engenharia, né, da sua importância. Deixa eu explicar uma preocupação constante da física. Não é? Todo mundo acredita que eu sou capaz de explicar todo o universo que eu enxergo com alguns conceitos, né? Com algumas constituições, com algumas leis mais fundamentais. Muito bem, a gente costuma olhar e falar assim, olha, na verdade nós humanos enxergamos aqui o que eu chamo do macromundo, não é? Eu, você, a sala que está ao seu redor, o seu carro, tudo que está aí que você enxerga é o macro. Esse é o macromundo que nós, de alguma maneira, convivemos e que nós vamos continuar convivendo
e que estamos querendo formar vocês profissionais para atuarem nesse mundo macro. Acontece que esse mundo macro, ele não é o que é ao acaso, né? Ele depende de um mundo que a gente não enxerga, que é chamado mundo micro. Então, existe o mundo micro, existe o mundo macro, esse eu enxergo, esse tem certas propriedades, mas tem um que eu não enxergo. E o que a física entendeu muito bem é que esse mundo aqui depende de como é a sua constituição microscópica. Tá certo? Não adianta eu olhar para o céu, ver o sol brilhando e imaginar que aquilo é uma obra do acaso. Não, o sol está brilhando porque lá dentro do sol algum mecanismo, numa dimensão muito menor do que o sol, está fazendo com que ele brilhe. Tá certo? Então, esse é o conceito que a gente quer dar. Se eu for na biologia, porque lá é muito mais fácil, é a mesma coisa eu entender assim, eu tenho as células, essas células são unidades microscópicas que formam o tecido, que é uma coisa macroscópica, tá certo? Claro que a célula, eu tenho que ir ainda mais fundamental, ela tem até uma estrutura dentro dela, uma funcionalidade, tudo isso, mas isso acontece com tudo na natureza. Tudo na natureza tem as suas escalas, tá certo? E o grande sucesso da ciência é isso, é ser capaz de entender essa correlação, é ser capaz de entender o micro e dele explicar o macro. Tá certo? Essa é o aspecto básico que a física procura transmitir. Então, a partir do momento que eu entendo certas coisas aqui, vou dar um exemplo. Por que o concreto é tão duro como uma pedra? Então, eu adiciono um pozinho, não é? Que é o cimento, adiciono um pouquinho de areia, adiciono água e, de repente, aquilo fica como uma rocha, tá certo? Da onde vem aquilo? Aquilo é e pronto? Não, né? Aquilo deve ter a nível microscópico, a nível lá dos átomos e moléculas, mecanismos que fazem com que isso aconteça. E se eu não entender isso, se eu não entender esse aspecto micro, eu não consigo entender por que o concreto tem as características que tem. E assim com muitas outras coisas que estão ao nosso redor, não é? Nós temos que ser capazes de fazer essa conexão. E a física ela é boa nisso. Ela faz isso com muito detalhe, não é? Então imagine, você não poderia estar me vendo se a física não tivesse entendido como que é o micromundo dos materiais. A eletrônica não teria nascido, não é? Você não teria um celular na sua mão agora, se não fosse esse entendimento do micromundo e a extrapolação para o macromundo. Normalmente, as leis básicas vão estar aqui, no micromundo, né? E eu tenho que entender como construir, a partir daquelas leis, todo o macro. É isso que a ciência se preocupa muito, é isso que a física, em especial, né, se dedica a explicar. Então, essa é um aspecto geral, né, é um fluxo geral que nós temos para o entendimento da física. E você vê, é que nem você tomar um remédio que vai curar uma dor de cabeça, tá certo? Obviamente, o princípio ativo, aquilo que foi lá e mexeu a nível metabólico e consertou sua dor de cabeça, está a um nível micro, não é? Mas a dor era macroscópica, estava aqui na cabeça. E quem formulou aquele medicamento tinha claramente essa ideia. Da mesma forma que quem desenvolveu os novos materiais, a tela de cristal líquido ou de LED da sua televisão ou do seu computador e assim por diante, tem uma ideia muito clara disso. Então isso mostra o quanto é importante cada profissional de cada área ter também essa ideia clara, porque senão o mundo ao seu redor vira místico, vira um mistério, vira um mundo onde você tem que acreditar ou morrer, não é? E não é isso que as profissões, não é isso
que a gente quer que os profissionais atuem, não é assim que a gente quer as características dos profissionais que vão construir o mundo ao nosso redor. Muito bem, então, com esse papo todo, o que eu quis dizer para vocês é que realmente, para que a gente seja um profissional pleno, não importa qual seja a opção, não importa qual seja a modalidade, é extremamente importante ter a ideia científica das coisas. Não é para ser cientista, é para entender, não é? É para entender, para atuar de uma forma mais plena a sua profissão. Muito bem, então é isso que nós temos que trabalhar ao longo dessas aulas para garantir que você vai ter as condições, né, de, ao do ciclo básico, ter entendido, ter tido a oportunidade de incluir na sua formação esse tipo de conceito que faz com que você seja muito melhor do que o dia que entrou na faculdade. Muito bem. Obviamente que essa aula introdutória não estaria completa se eu não falasse um pouquinho, com exemplos, das várias inserções da física, né, nos vários campos da engenharia ou da medicina e assim por diante. Então eu vou, depois que eu te dei esse espírito, deixa eu explicar um pouquinho como é a inserção, né? Como que a física está presente em quase todas as modalidades, em quase todas as áreas de atuação das engenharias e também das outras profissões que nós temos aí. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho da física na biologia. A biologia, você pode falar, não sou biólogo. Mas acontece que a biologia lida com a vida, né? E lidando com a vida, ela diz respeito a todos nós, tá certo? E imagine, a biologia, por muito tempo, ela ficou assim, né? Classificando as coisas, olhando a forma. Realmente faltava aquilo que eu expliquei. Faltava para a biologia ir lá a fundo e entender o que está acontecendo lá na intimidade da matéria viva que faz as coisas serem o que são. Quando ela entendeu, ela se deu conta que era importante, né, ela ter como base as moléculas. A base de toda a vida são as moléculas, tá certo? E entendendo isso, ela mudou o seu nome. Ela passou a se chamar biologia molecular. Agora, quem que estuda as moléculas, né? Claro, a química estuda muito de um certo ponto de vista, mas são os físicos. A física, ela tenta entender como que átomos se agrupam, como que moléculas, o que é essa estrutura, por que os conceitos físicos fazem com que não é qualquer dois átomos que se juntem, e se eles se juntarem não é numa estrutura qualquer, tem que obedecer certas regras, não é verdade? Então, inclusive hoje, se você vê a engenharia de alimentos, ela já está a nível molecular nos alimentos, para que realmente possa dar uma contribuição fantástica para tudo isso, não é? Todas as áreas da biologia, de um modo geral, entraram na moda do ensino da física. Hoje é comum um biólogo ter que saber um pouco de física. Mas essa não é a única, não é? Nós podemos pegar outra. Vamos pegar aqui construção civil. Então, se a gente olhar na construção civil, ou na engenharia civil, né? Nós estamos com muitos exemplos. Nós estamos vivendo uma era onde materiais estão mudando, não é? A gente tem, obviamente, muitos bons materiais para a construção civil, mas todo mundo sabe que as coisas estão mudando, a nossa ousadia não tem limite, nós queremos fazer prédios cada vez maiores, nós queremos fazer pontes cada vez mais longas, nós queremos fazer tudo mais, né? Nós não temos limite para isso. E, portanto, se você pegar na engenharia civil, né, materiais é fundamental. Materiais, o quanto eles resistem. Por que um aço é mais resistente do que o alumínio? Tá certo? Será que se eu tiver um material e tomar chuva, as moléculas de água vão ser capazes de penetrar e mudar as características dele? O ar, a oxidação, eu faço uma estrutura metálica
e essa estrutura metálica está em contato com o ambiente. Como que acontece isso? Como que os átomos de oxigênio vão lá e vão penetrando no aço, oxidando esse aço? Tem formas de proibir isso? Tem formas de minimizar isso? Tem formas de modificar o aço na sua superfície para que isso não aconteça? Materiais e física, tá certo? Tudo isso que eu falei, de alguma maneira, está no escopo da ciência básica e ela tem que entender. Então, e não é só isso, não é? Além disso, eu tenho que entender como que eu boto parte sobre parte e que tem uma alta sustentabilidade. Parece incrível que a maior preocupação de quem desenha uma ponte é o peso da própria ponte. Não é o que vai passar em cima. O que vai passar em cima normalmente é muito pouco, comparado com o peso da própria estrutura. Quando eu faço um prédio, o peso daquele prédio, ele é extremamente importante. E o que está embaixo tem que sustentar mais do que está em cima. Eu tenho que entender como que essas coisas se equilibram. Eu tenho que entender as leis básicas da mecânica, senão eu não sou capaz de desenhar essa estrutura, não é verdade? Ou então eu vou fazer uma superestrutura que a economia não permite. Né? O profissional está sendo contratado para trabalhar dentro de uma realidade econômica. Então, as leis da mecânica, as leis básicas que nós vamos aprender, acabam sendo fundamental para o sucesso do engenheiro em construção civil. E é só? Não, claro que não. Nós temos muitas outras áreas onde isso acontece. Eu queria pegar a eletrônica. Bom, aqui praticamente o engenheiro eletrônico, ele vive, né, no dia a dia a física, tá certo? Como que eu vou entender a eletrônica se eu não falar de elétrons, se eu não falar de eletricidade, se eu não falar de conceitos básicos, o que faz um elétron movimentar, quando que ele pode, que tipo de material ele pode conduzir, que tipo de material é mais difícil, que tipo de material ele não vai conduzir, de repente vai conduzir. Tudo isso a física permite entender. Aliás, a eletrônica moderna, ela praticamente só foi adiante com a eletricidade e com os conceitos de materiais e com os conceitos de eletrônica, de elétrons, de constituição da matéria que nós somos capazes. Então aqui, esses conceitos, eles têm que ser dados pela física. Né? A eletricidade, ela nasce, ela é constituída, ela evolui a partir da física. Então é extremamente importante que você conheça. E aí tem outras conexões. Hoje em dia você conecta as coisas. Hoje a eletrônica está dentro da construção. Né? Hoje a mecânica está dentro da eletrônica. Não adianta você fazer uma placa que é incapaz de dissipar o calor. Um exemplo, né? Dissipação de calor, condução de calor. O que é isso? Como que o calor entra numa ponta e sai na outra? Quem explica isso para mim? A física. Tá certo? A condução de energia pelos materiais vem da física. Então nós temos que aprender, senão você é incapaz de contribuir nessa área do conhecimento, nessa sua área de atuação profissional. Deixa eu pegar um exemplo que é extremamente interessante. É um exemplo que vai falar do relacionamento da física com a economia. Você pode pensar que a economia não tem nada a ver com a física, né? Isso é um erro. A física, ela aprendeu ao longo dos séculos a lidar em situações onde você tem muitas influências. Sistemas de muitas variáveis, que chama. E o que a economia é? É mais ou menos um sistema assim. Tem tantas coisas que podem influenciar que, para poder entender um pouquinho, quando é possível, nem sempre é possível, você tem que lidar com alguns modelos da física. Tanto é que eles formaram uma nova área, uma nova sub-área da física, que chama econofísica. O que a econofísica faz? É exatamente olhar os modelos que a física aprendeu,
os conceitos básicos que ela aprendeu para tentar entender economia. É um exemplo. Então hoje, o economista moderno, que quer entender todas essas previsões, tudo isso, ele tem que saber, obviamente, um monte de outras coisas. Mas conceitos de física só vão ajudá-lo. Só vai torná-lo um profissional ainda melhor, porque já está provado que esses conceitos estão hoje muito relacionados e dependem um do outro. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para a gente ver. A física e o ambiente. E a engenharia ambiental, por exemplo. Imagina, quando nós falamos de engenharia ambiental, nós estamos falando de um monte de coisa. Nós estamos falando desde poluição, efeito estufa, estamos falando de flora, fauna, estamos falando de tanta coisa. Vegetação adequada para uma região, tudo isso. Isso tudo depende de conceitos de ótica, depende de conceitos de mecânica, depende de conceitos de eletricidade. Tudo isso está relacionado de uma maneira ou de outra com a física, tá certo? Imagine a agronomia. Se a gente pegasse a agronomia e física. Os exemplos continuam. Nós teremos a física na engenharia mecânica, é muito intensa a participação das leis básicas da física em engenharia mecânica. Vibrações das estruturas, precisão nas usinagens, tudo isso tem as leis da física inserida de forma marcante. Exploração de petróleo, imagine, a engenharia de petróleo hoje, se não fosse a física, como que você acha que você vai chegar naquela profundidade transmitindo torque para fazer um furo a quilômetros? Isso não é trivial. As torções envolvidas, tudo isso precisa de conceitos físicos importantes, tá certo? E essas áreas e muitas outras que eu não mencionei dependem, obviamente, dos profissionais e dependem da sua formação. Daí a nossa preocupação em ter profissionais diferenciados, em ter profissionais bem formados. E para isso nós temos que prepará-los aqui nos cursos da escola. Muito bem. Então, eu espero ter até aqui justificado para você a necessidade que nós temos de prepará-los para aprender essa matéria, para aprender essa disciplina, tá certo? E queremos fazer como? Nós vamos, em 15 aulas, fazer uma visita aos conceitos básicos da mecânica, da termodinâmica do calor, das ondas, da eletricidade e magnetismo, da ótica, para que você realmente esteja preparado do ponto de vista de conceitos básicos para dar aquele passo além que é necessário nessa transição, né, que vem do ensino médio, dos conceitos que você aprendeu, para os conceitos que você vai precisar realmente agora para se definir aí na sua profissão que você escolheu. Então, ao longo dessas 15 aulas, nós queremos, de alguma maneira, ter a certeza que vamos poder fazer de você um estudante preparado para ser um profissional de sucesso, né? Então, eu recomendo que você leve a sério o curso, que você acompanhe, faça as atividades, leia o material que não é muito volumoso. Com isso, eu garanto que você não vai achar que o ciclo básico de física dos cursos de engenharia é um fardo. Pelo contrário, você vai sentir prazer em incorporar esse conhecimento à sua bagagem, para que você possa, de fato, ter um desempenho a contento na sua vida profissional. Até a próxima aula.